como vai? Eu quero aqui tratar alguns assuntos que são extraídos do livro de Marcos, especialmente o primeiro capítulo. O primeiro capítulo do livro do Evangelho de Marcos nos fala sobre alguns episódios da vida de Cristo. Nos fala quando ele foi batizado pelo profeta, o pregador João Batista. João Batista, ou seja, João o batizador, era um homem que esperava a manifestação do reino dos céus e começou a chamar, por assim dizer, a população ali daquela parte da Palestina, começou a chamar as pessoas a uma mudança de mente. A palavra arrependimento no grego comum, koiné, que era o grego utilizado na época em que o Novo Testamento foi escrito, é a palavra metanoia, que significa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de mentalidade. E João o Batista, ele pregava, ele trazia essa mensagem de mudança, chamando as pessoas, convidando as pessoas para uma mudança. Foi quando ele teve contato com Jesus, que era primo dele, inclusive, e batizou Jesus. E ao batizar Jesus, João vê o Espírito de Deus vir sobre Jesus, se manifestar sobre Jesus como uma pomba, vindo em forma ou na aparência de uma pomba sobre Jesus. É ali que Jesus começa a caminhada para o seu ministério, o seu trabalho aqui na Terra. Jesus foi batizado por João Batista, mas ele não foi imediatamente fazer o seu trabalho, começar também a pregar para a população. Primeiro, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus ficou neste jejum, ali no deserto, enfrentando a Satanás, enfrentando o inimigo. O inimigo o tentou de algumas formas, e Jesus sai vitorioso daquele conflito com aquele ser espiritual, aquela consciência sobrenatural, que é uma consciência sobrenatural que age, continua agindo de certa forma na profundidade do sistema humano, dos sistemas dos países, das nações, das sociedades. Mas Jesus confrontou aquilo e não cedeu àquilo. E dali do deserto, Jesus saiu vitorioso no final daquele combate com o inimigo. Jesus é alimentado por anjos e Jesus vai para a sociedade, vai para a população, volta para a Galileia e ele começa a pregar, começa a transmitir sua mensagem, o seu conteúdo para aquelas pessoas. Então, em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 15, é narrado dessa forma. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse texto é precioso porque ele mostra como Jesus começou o seu ministério, como Jesus começou a ministrar, a servir a humanidade, como ele começou a trazer para as pessoas, para os seres humanos, o seu conteúdo, a sua mensagem, porque Jesus era o representante do Criador aqui na Terra. Jesus era o Filho de Deus,
que agora estava se manifestando fisicamente aqui na Terra. E como alguém que trazia o recado e a presença e o governo, o sistema divino, de uma forma revelada aqui na Terra, Jesus era o pontífice, ele era a ponte entre os seres humanos e Deus. Ele era, não, ele é. Mas aqui nós estamos falando da época, do passado, quando ele se manifestou. E logo após o batismo que ele recebeu no Rio Jordão, e ele teve aquele choque com o inimigo e ele sai vitorioso, agora ele vem trazendo ali naquela região, começa a disseminar ali naquela região a sua cura, a sua terapia, o seu poder salvador, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que crerem, tanto dos judeus quanto dos gregos, dos romanos, dos brasileiros, dos bárbaros, dos americanos, latinos, iranianos, iraquianos, africanos. Aí você não tem fronteiras. O Evangelho é para atingir todas as pessoas. Porque Evangelho é uma palavra que vem do original grego também, é a junção de dois vocábulos, ei mais angelia, ou seja, bom mais mensagem, ou seja, boa mensagem, boa notícia, boas novas. O Evangelho significa boas novas. A gente fica falando assim, Evangelho, Evangelho, assim, talvez perca o sentido para muitas pessoas que estão acostumados a ver Evangelho com uma conotação fortemente religiosa, fortemente institucional, institucionalizada. A palavra Evangelho significa boas novas, ou seja, uma boa mensagem, uma mensagem de qualidade, é uma mensagem que traz as pessoas para um outro patamar de vida, um outro estilo de vida, uma outra concepção de universo, uma outra visão de mundo. Então o Evangelho é isso, é boas novas, é boa mensagem, mas qual é essa mensagem? Então Jesus falava, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então vamos colocar isso em 4 pontos, não é verdade? Jesus então transmitiu o Evangelho nesses 4 pontos. Isso aqui talvez seja até um resumo de todo o conteúdo que Jesus proclamava, de tudo que ele trazia para aquelas pessoas compreenderem que agora era a hora, era a oportunidade delas abraçarem uma forma única que nunca mais se repetiria para aquelas pessoas daquela época, para elas abraçarem aquela oportunidade de mudança. Uma mudança não só psicológica, não só comportamental, mas uma mudança profunda, espiritual para a vida delas. Então Jesus falava, em primeiro lugar, que o tempo está cumprido. Então o Evangelho ele traz uma mensagem de que o tempo chegou, o tempo está cumprido. Que tempo era esse? É o tempo que os profetas antigos haviam previsto. Os sábios que foram enviados ao povo de Israel, os profetas, os mensageiros que traziam ao povo de Israel uma mensagem também de arrependimento, uma mensagem de reforma. Esses profetas, esses sábios, eles tinham uma visão do futuro de que um descendente do rei Davi nasceria, aconteceria, e esse descendente seria o Salvador, não só do povo de Israel, mas ele traria uma dimensão do reino e da presença do Eterno para os povos de outras nações, fossem eles egípcios, fossem eles assírios,
fossem eles os povos ao redor, os babilônios, os cananeus, porque naquela época eles ainda não entendiam que haviam chineses, que haviam alemães, germânicos, etc. Então, mas os profetas foram entendendo que o que surgiria ali no meio do povo de Israel seria uma personalidade, um ser humano que viria num futuro, que eles ainda não sabiam determinar, mas viria no futuro e esse ser humano seria o descendente do rei Davi. Portanto, ele seria um rei, seria alguém cunhado, alguém marcado para reinar. O que não era muito claro para aquelas pessoas da Palestina é que esse reino é superior a um reino institucional, uma monarquia política feita de sangue, de espadas, de imposição de poder territorial, de armas, feito pela força. Não é esse tipo de reino que o descendente de Davi iria trazer. Mas ele viria no tempo determinado, no tempo certo, no tempo que tinha que ser. Então Jesus falava: o tempo está cumprido, o tempo está das profecias se realizarem, o tempo de um novo momento do universo terrestre aqui, da humanidade, iria se iniciar. Era um tempo novo, um tempo do fim, um tempo agora que a história iria começar a ser contada em direção ao seu final, à sua consumação. Esse tempo agora está acontecendo. Então Jesus falava isso: o tempo está cumprido. O tempo que os antigos esperaram está acontecendo. Ou seja, o Filho do Homem, o ancião de dias, aquele ser que aparecia na antiguidade, agora está em carne e osso ali entre eles. Só que Jesus não falava dessa forma porque ele não podia dar todas as cartadas de uma forma muito clara para a população, porque era muito difícil das pessoas engolirem, entenderem essa dimensão do reino de Deus se manifestando entre elas e delas entenderem de uma forma muito clara, muito definitiva, que ele era o Filho de Deus. A revelação de que Jesus era o Filho de Deus é como nascer do sol, ia clareando, clareando, até se tornar muito intensa, mas intensa principalmente para quem ia crer. Por isso que Jesus fala: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Quer dizer, o reino de Deus está próximo a quantos quilômetros, quantos metros para nós chegarmos no reino? Não quer dizer distância geométrica. O reino de Deus está próximo das pessoas que crescem. E começasse a crer, iria se aproximando do reino. O reino de Deus está próximo porque o Filho de Deus está ali. A oportunidade para aquelas pessoas se ligarem à realidade restauradora que é o reino de Deus. Portanto, Jesus fala do tempo. O Evangelho é uma mensagem de um tempo certo que acontece. E o Evangelho é uma mensagem do reino, ou seja, do governo. O reino é governo, né? Era uma forma de governo a mais usual daqueles séculos passados. Hoje em dia existem outras formas de governos pelo planeta Terra aí afora, e você vai ver aí governos totalitaristas, governos democráticos, socialistas, meio teocráticos. Ainda tem isso, os governos que são mais ou menos teocráticos, né, baseados na religião. E tem então essas formas de governos pelas nações. Uma das mais condizentes com o nosso tempo, a nossa era, tem sido a divulgada democracia. Ainda não se encontrou algo um pouquinho melhor que ela, e também ela não é o totalmente ideal, mas é a melhor coisa que nós temos aqui,
porque as pessoas podem ter liberdade de votar, de se expressar, de escolher seus governantes. Mas naquela época não, naquela época as pessoas não escolhiam propriamente quem ia ser rei. O rei era algo imposto que acontecia por deposição violenta de outros reis ou porque nascia numa família real, então ele herdava o reino dos seus pais e continuava a reinar, a assumir o reinado. Então era o que eles conheciam até então. Era um sistema, um dos sistemas mais usados. Era um governo. Então o reino de Deus quer dizer o governo daquele que é a origem do universo. Aquele que realmente é um rei, não simplesmente por uma imposição de espada, de canhão, de armas. Não, mas ele é rei porque ele é a origem de tudo que existe. Então esse é o verdadeiro rei, essa é a verdadeira monarquia, esse é o verdadeiro governo constituído. Porque ele realmente é original, ele não foi tomado e ninguém votou nele, ele é antes de todos os eleitores, certo? Ele é o dono dos eleitores, ele não precisa comprar os eleitores, ele deixou aos eleitores a escolha de fazerem o que quisessem com sua vida. Deus criou a vida, criou os animais, as plantas, os elementos, mineral, vegetal, animal, certo? Assim classificado comumente, né? Deus criou os seres humanos. O ser humano é como se fosse uma coroa, o topo da criação aqui na Terra, pelo menos até onde conhecemos. E a Bíblia mostra que no sexto período de criação Deus criou o ser humano. E deu ao ser humano a liberdade dele escolher se ele ia se manter numa aliança com Deus, se ele ia manter ligado a Deus pela obediência, pela amizade com Deus, ou se ele ia escolher um caminho de separação de Deus. Infelizmente, todos já sabem a história, talvez nem precise repetir aqui, o ser humano escolheu se separar de Deus. Ele escolheu pensar e agir de uma forma quebrada. Ele quebrou o vínculo que ele tinha com a glória de Deus, com o estado de poder, de santidade, de graça, de intensidade de vida que ele tinha com Deus. Ele perdeu a intensidade de vida e ele começou a morrer. O ser humano começou a morrer quando quebrou a sua aliança com Deus. Isso virou um caos na humanidade. Então o ser humano, por mais que seja criativo, por mais potencial que ele tenha, ele sempre se polui os seus ideais com corrupção, com violência, com dissociações mentais e emocionais, com autossabotagens, porque esse é o resultado da quebra, ou da queda, né? O ser humano caiu, ele estava no nível do reino de Deus, ele estava no reino de Deus, e ele caiu deste reino. Ele passou a tentar reinar por si próprio, mas se tornou um anarquista, um ditador, um destruidor e um autodestruidor. Não pode se negar que o ser humano tem um potencial construtivo, mas quando ele começa a construir, começa a se dar bem, quando a humanidade parece que está começando a ter melhorar um pouquinho, você percebe o efeito dessa queda que até hoje corrói os sistemas humanos. Por isso que os sistemas humanos são chamados de mundo que jaz no maligno. São sistemas que são, vou usar um silogismo aqui, sistemas malignizados, né? Sistemas amaldiçoados, que parecem que vão melhorar, vão unir as pessoas, vão construir nações, mas esses sistemas começam a se tornar
destruidores, matadores, corruptos. Então, o reino de Deus existe, está próximo, e ele pode restaurar os seres humanos, pode restaurar as relações humanas, pode restaurar a vida humana, pode restaurar até os meandros da cultura e da mentalidade humana. Então Jesus proclamou esse reino, né, esse governo, esse sistema, que não é um sistema tipicamente racional, institucional, mas é uma energia viva que acontece, é uma corrente de vida que está fluindo constantemente pelas profundidades e sublimidades do universo. É uma realidade que restaura, que transforma, que pode enlevar e elevar o ser humano. E isso está próximo de você, está próximo de mim. É acessível essa realidade? Será que ela é acessível, já que a queda nos separou dela? Então Jesus estava ali dizendo isso, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Quer dizer, ele é acessível, ele está próximo. Mas como esse reino é acessível então? Como nós podemos ter contato com essa realidade que pode nos mudar, que pode nos melhorar, pode nos dar energia vital, renovada, concentrada e pode até melhorar nossa física, nosso corpo, nosso estado emocional. Mas o principal dessa realidade restauradora é que ela nos impregna de uma vida eterna. Ela nos atinge de uma forma muito mais profunda, que é a forma espiritual, nos ressuscitando a vida espiritual que foi perdida na queda. Então a realidade restauradora, ou o reino de Deus, ela está próxima. Mas como então chegar a ela? Aí Jesus fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui nós chegamos numa terceira questão aqui, arrependimento. Como nós já começamos a falar sobre isso, João Batista pregava isso, os profetas antigos e sábios pregaram isso. E agora Jesus vem pregando isso, ele vem informando as pessoas de que elas, mudando de mentalidade, mudando de cabeça, mudando sua visão de vida, sua concepção de sentido para a vida, elas poderiam entrar nessa realidade que restaura, nessa realidade que traz um viver eterno para elas. O arrependimento é uma das chaves para você chegar ao reino, para você começar a usufruir do poder curativo, salvador, transformador do reino. Eu chamo o reino de realidade restauradora, curativa, porque ele é curativo. Talvez as pessoas polemizem que não é para curar mais, que é só para salvar, mas se você notar bem, quando Jesus falava assim para uma pessoa que vinha até ele e ele curava aquela pessoa, Jesus falava, vai em paz, a tua fé te salvou ou a tua fé te curou. Essa palavra salvou e curou, no original, ela pode ser traduzida das duas formas. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Portanto, a gente não devia ficar separando muito cura de salvação, porque a salvação é uma forma de cura e a cura é uma forma de salvação. A gente, ocidental principalmente, tem mania de ficar classificando, separando as coisas. Mas tem coisas metafísicas e transcendentes que elas são da mesma origem, são dos mesmos elementos sobrenaturais. Se é que a gente pode dizer sobrenaturais, né? É uma palavra também que a gente usa para coisas mais metafísicas, mais acima da nossa natureza conhecida, tangível pelos nossos sentidos, né? Ou seja, o reino de Deus é uma realidade muito mais além do que nossos olhos físicos, ouvidos, paladar, tato,
e faro, né? Nossa capacidade olfativa e auditiva podem discernir. Até ele é mais do que o nosso pensamento pode distinguir e classificar e racionalizar, etc. O reino de Deus é muito mais que isso. É uma realidade que gerou essa aqui que nós estamos vivendo, que nós conhecemos e na qual nós nos movemos e transitamos, mas ele é o fundo dessa realidade. E, portanto, é mais difícil de nós explicarmos, entendermos e concebermos. E a forma exata de nós concebermos e de nós adentrarmos essa realidade transformadora é o arrependimento. É a mudança de mente. Se você ficar com pensamentos seus, pensamentos que você recebe das pessoas, do meio em que vive, e ficar acumulando aquilo em você, isso se torna uma espécie de entulho e acaba te atrapalhando de viver essa realidade restauradora. Para viver essa realidade restauradora, você precisa se renovar todos os dias, constantemente. Você precisa se transformar pela renovação da sua mente. A palavra nous, no grego, mente, né? Também significando pensamento, conjunto de pensamentos, os movimentos de nosso pensar, eles precisam ser sempre interferidos e reformados diariamente, se não a cada segundo. Não é uma coisa tão simples dizer arrependeu, fulano arrependeu e pronto, e ponto final, e pronto, acabou. Sim, tem que haver um arrependimento inicial, marcante, delimitante, que mostre que a pessoa agora decidiu mudar de curso, mudar de rumo. Tem que haver. Mas a transformação tem que ser sempre. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação tem que estar sempre sendo retocada. Retocada. Então o reino de Deus exige perseverança, persistência. Você conhece a verdade uma vez, mas você tem que permanecer na verdade. Porque quem permanecer na verdade, conhece a verdade liberta ele. E a verdade, ela é do reino, não é simplesmente saber qual que é a verdade, quem roubou, quem matou, quem foi. Não é essa verdade simplesmente objetiva, cartesiana, matemática, aritmética, mas é a verdade que vivifica. O reino, ele traz uma verdade que vivifica, que, portanto, traz vida para a pessoa, no seu intelecto, no seu espírito, em suas células também. O reino tem tanto poder que ele pode atingir suas células, seu contato com o seu próximo, com seus familiares. Mas isso depende também do seu arrependimento, ou seja, da sua mente estar se alimentando agora de coisas novas, oriundas da realidade transformadora, modificadora. Então o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Aí vem outra, a quarta concepção que a mensagem de Jesus trazia aqui. A quarta fato aqui é crer. Crer na mensagem, nas boas novas. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependam-se, ou seja, mudem de mente e agora se liguem ao reino, se liguem à realidade salvadora através da fé. Creiam no Evangelho. Essa fé aí é uma ferramenta que Deus nos dá, uma ferramenta sobrenatural que Ele dá aos seres humanos. E os seres humanos, ao exercitá-la, eles têm acesso a essa torrente transformadora, essa correnteza energética, modificadora, curativa que é o reino. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é amor, é justiça, é alegria e paz no Espírito Santo.
Para você ter amor, um amor intenso, viver em amor, você precisa exercitar o arrependimento e fé. Para você ter alegria, uma alegria assim, que não depende de bens materiais, não depende se o seu time ganhou ou não, se o seu partido político está no poder ou não, não depende se você ganhou na loteria ou não. Essa alegria é mais forte do que o nascer de um filho. Essa alegria, ela é, ela é uma libertação do domínio da nossa mente, do domínio deste mundo, dessas incertezas, desses conflitos. É um estado de paz tão forte que se torna alegria. Então o reino de Deus é amor, alegria, paz. É um sentimento que mistura amor, que mistura alegria, que mistura paz, mas também é justiça. São coisas que estão juntas. O reino de Deus traz tudo isso junto. Justiça, no sentido bíblico, hebraico, aí, era um viver como tinha que ser, num padrão melhor de vida. Não num padrão econômico melhor, não é bem assim, né? Mas num padrão assim de equilíbrio, de harmonia, um padrão saudável interior, de que as coisas que deveriam acontecer estão de fato acontecendo. Isso é justiça. Ou seja, é a vontade de Deus se cumprindo no seu dia a dia, na sua vida. Isso é justiça. Porque o mundo não cumpre a justiça, o mundo não cumpre a vontade de Deus. A vontade de Deus está agindo no mundo, está agindo no universo. Mas o mundo humano, o mundo sistema, está tão satanizado, tão malignizado, está tão voltado para competitividade, tão voltado para dominação, para a ânsia de controlar a tudo e a todos, tão voltado para a escravidão dos desejos e das vontades enganosas, que ele não cumpre a vontade pura de Deus. Que se ele cumprisse a vontade pura de Deus, nós já estaríamos no outro patamar de evolução da humanidade. Não tenha dúvida disso. Então Jesus fala para arrependam-se, creiam no Evangelho. Você precisa crer na mensagem de Jesus, que é essa mensagem da realidade restauradora, para que você tenha acesso a essa realidade e essa realidade tenha acesso à sua vida, a todas as recâmaras da sua vida, a todas as áreas da sua vida, que você possa exercitar essa realidade em todas as áreas da sua vida. Para você exercitar essa realidade, você precisa crer. E crer é acima do raciocínio também. Você usa o raciocínio para crer, você usa o pensamento para crer, mas fé é além.